estamos aqui com a última lição de Escola Bíblica Dominical do nosso trimestre, a qual estamos falando da igreja eleita, que se encontra no livro de Efésios, carta, epístola escrita pelo apóstolo Paulo, né? E hoje, meus amados irmãos, a nossa leitura bíblica está em Efésios 6, 10, 20. O nosso textual está em Efésios 6, 11. E nós vamos estar vendo batalha espiritual e as armas do crente. Como é o final do trimestre, irmão, nós queremos fazer um pequeno resumo antes de entrar propriamente na nossa lição. Nós vemos que Paulo, ao escrever essa carta, estava preso. Interessante que na prisão, Paulo não deixa o seu ministério acabar. Ao contrário, ele se sente mais motivado, muito mais, até mesmo a escrever mais. Ele escreve 4 epístolas, que nós podemos chamar epístola da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E eu queria dividir essa epístola em 2 partes. A epístola ela pode ser dividida em 2 partes. Do capítulo 1, 2 e 3, nessa epístola, podemos chamar a chamada da igreja. Paulo, ele mostra a forma como a igreja foi chamada. Do capítulo 4, 5 e 6, nós podemos ver a conduta da igreja. Porque é interessante a preocupação do apóstolo Paulo através do Espírito Santo, porque não é Paulo só que escreve, é o Espírito Santo que lhe inspira a escrever. E nessa divisão que nós estamos fazendo, nós vamos ver que no capítulo 1 de Efésios, nós vemos nitidamente a origem da igreja. No capítulo 2, a construção da igreja. No capítulo 3, a revelação da igreja. É um resumo que nós estamos fazendo, né? E do 4 ao 6, nós vemos a conduta da igreja. E Paulo nos mostra detalhadamente que do capítulo 4, do 1 ao 20, ele mostra como a igreja pode andar em cooperação. Do capítulo 4, do 21 em diante, e capítulo 5, do 1 ao 20, Paulo nos ensina a andar em santificação. Do capítulo 5 até o 21, do 21 em diante, e do capítulo 6, do 1 ao 9, Paulo nos ensina a andar em submissão. Paulo nos traz claramente a maneira correta da esposa, do esposo, dos filhos, dos servos, andar em submissão às autoridades. Porque cada um de nós, dependendo do quadro, nos constituímos autoridade. Você é uma autoridade dentro da sua casa. Seu esposo é uma autoridade, é o cabeça. E Paulo traz isso de uma forma maravilhosa, mostrando a submissão da esposa, do esposo, dos filhos, dos servos. Para quê? Para que haja edificação, né? E no capítulo 6, do 10 ao 24, vem falar sobre andar sob proteção, que é a nossa lição de hoje, né? Fizemos esse resumo do livro todo para que nós venhamos entender o que Paulo queria falar para nós hoje, não só para os Efésios, mas também para nós hoje. E a nossa lição vai nos falar de batalha espiritual e as armas do crente. O que é batalha? Qual a diferença entre batalha e guerra? Estou em guerra. Não, irmãos. A batalha é algo confrontal, você e mais alguém, né? A guerra é povos, é nações, é uma coisa mais, né? Uma demanda maior. Mas a batalha, ela pode ser individual. Eu posso ter uma batalha
E essa batalha que nós estamos falando, né, Paulo vai nos trazer na carta dele, que ele escreveu, e nos orientar, nos mostrar que não é contra a carne nem sangue, né? Então vamos entrar diretamente no nosso texto, que nós vamos trabalhar com o texto bíblico, porque toda a lição, ela nos traz a orientação para sermos bíblica. Não podemos fugir da Bíblia ou colocarmos coisas da nossa imaginação. Então Paulo, aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, começa assim: no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. A primeira receita que Paulo nos dá é o quê? Fortalecimento. O nosso fortalecimento não pode ser nesse mundo, nas coisas que nós temos ou possuímos, no nosso dinheiro, nada disso. É no Senhor, na força de quê? Do seu poder. Porque o inimigo, ele não tem poder, ele tem força. Mas quem tem poder é Deus. Todo o poder é nos dado. E é nos dado de quem? De Deus, né? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Revestivos, ou seja, vistam. Mas essa armadura vem de onde? De Deus. Não é o homem que te dá, é Deus. O próprio Deus, ele vem e te veste com essa armadura. E Paulo nos traz uma figura de um soldado romano, porque ele usou o que ele tinha na época, né? Que era exatamente a figura de um soldado romano. Ele traz o soldado romano para que nós venhamos entender, né, a figura do que é uma armadura. E ele nos diz: portanto, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra, agora ele vai dizer quem são os verdadeiros inimigos nossos. Vamos lá. Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares o quê? Celestiais. Mas, irmão, eu estou numa luta tão grande com o meu vizinho, com o meu pai, com o meu marido. Não, irmão, você não está em luta, você não está em batalha com esse ser. É um ser espiritual que você está enfrentando. É o inimigo das nossas almas, né? Então, nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra sangue. São o quê? Hostes celestiais, nos lugares celestes. Aí agora Paulo vem dizer assim, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. Então eu tenho que estar ornamentada todo dia, independente de dias, sol, chuva, alegre, triste, não. Eu tenho que estar vestida essa armadura diariamente. Por quê? Eu não sei quando o dia mau vai surgir na minha vida. Eu não sei. Você sabe, meu irmão, quando o dia mau virá a sua vida? Não, né? Pois é. E havendo feito tudo, ficar firme. Depois que você recebe essa armadura de Deus, Paulo te exorta, faça tudo. Não faça nada pela metade. Aí ele te dá uma condição: fica firme, resiste. Para quê, irmão? Ficar firme. Aí no 14 ele vai dizer assim: estás pois firme. Agora nós vamos entrar nas armaduras do crente. Porque até então, Paulo está mostrando a batalha espiritual. Com quem nós guerreamos? Com quem nós temos esse confronto diário? Não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra todos os príncipes, potestades, contra as hostes espirituais da maldade, que está nos lugares celestiais. E agora nós vamos ver, irmão, os elementos dessa armadura, que são espirituais, são figuras que Paulo nos traz para você entender como funciona essa armadura invisível, mas espiritual e protetora.
Ele diz assim, no 14: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E quando Paulo fala, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, Paulo está falando do cinto, ou do cinturão da verdade. Então esse cinto, ele representa, irmão, a nossa fidelidade, a nossa lealdade, a nossa integridade. Ou seja, nós não podemos ser um crente qualquer, nós temos que ser um crente autêntico, como diz Paulo em Efésios 4, 25, diz assim, ó: deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membro um dos outros. Ou seja, ao colocar esse cinto, eu tenho que ser o quê? Verdadeiro. Eu não posso mentir. Eu tenho que ser autêntico. Eu tenho que ser honesto. Como diz em 2 Coríntios 8, 21, Paulo também fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, meus amados irmãos, para você ter o cinto, essa ferramenta da armadura espiritual, você tem que ser honesto. Você não pode ser um crente que viva de mentira, porque quem é o pai da mentira? João diz em João 8, 44, que é o diabo. Então sejamos honestos e íntegros em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, no versículo 14, além de falar do cinto, ele fala da couraça da justiça, que é o segundo item, que é a parte da armadura onde protege o abdômen, né, do soldado. Espiritualmente é o nosso coração, aonde nós precisamos, em nome de Jesus, mantê-lo limpo, santificado, né? Nós precisamos, né, fazer uma faxina diária no nosso coração para que mágoa, ressentimento, iras, rancores, né, não se acumulem. Não podemos deixar que isso aconteça. Por quê? Se o nosso emocional, né, encontrasse enfermo, todo o corpo, a alma também, o espírito também será atingido. Então, nós precisamos perdoar, precisamos ter as bem-aventuranças na nossa vida, né, praticá-las. Mateus 5, 6, 7. Para quê? Para que nós possamos estar protegidos com essa couraça da justiça. O nosso coração não pode ser atingido pela maldade desse mundo. E Paulo vem no 15 e fala assim: calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, não é uma opção nossa, é obrigação do cristão pregar a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, o Evangelho que vai nos levar para o céu. Não é o Evangelho de termos uma vida aqui, momentânea, não. A pregação que Paulo está trazendo para nós é a pregação do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. E tomando sobretudo o escudo da fé. Esse é o ponto principal, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho fé, não posso agradar a Deus. E o escudo é o que? A fé é a nossa proteção. Eu vou usar a minha fé como proteção, como uma arma de proteção, né? E Deus, Ele guarda o seu povo, né? E Ele aumenta a nossa fé. Para quê? Para provar o caráter do salvo. Através da fé nós podemos provar o nosso caráter. Nós podemos mostrar nossa alegria da salvação através da fé diariamente. Nós podemos mostrar a nossa esperança, que ela é inabalável da vida eterna. Nós temos essa esperança, né? E nos capacita a discernir espiritualmente. No mundo que estamos vivendo, aparecem muitas coisas, muitos evangelhos, mas a fé em Cristo Jesus, na sua palavra,
ela nos traz uma proteção diária. Ou seja, a fé é a base do comportamento virtuoso do salvo. Nós precisamos exercitar a nossa fé. E se nós não temos fé, peçamos ao Senhor. E Paulo também fala de algo maravilhoso. E essa fé, irmão, é para proteger dos dardos inflamados do maligno. No 17, Paulo fala assim: tomai também o capacete da salvação. Quando você vê um motoqueiro andando por aí em alta velocidade, sem capacete, você pensa logo que Jesus tem misericórdia. Porque se houver um acidente, ele quebra o pescoço. Assim é o cristão sem o capacete. O capacete protege a nossa mente, os nossos pensamentos, né? E nos traz a convicção da nossa salvação. Não nos traz dúvida. Ele protege a nossa esperança em Cristo Jesus. A nossa mente precisa ser protegida, né, diariamente, tomando como capacete a esperança da salvação. Então o capacete nos protege a nossa mente das heresias, né, das coisas que nós estamos vendo que não tem nada a ver com o Evangelho, das heresias de um modo geral. Então nós precisamos proteger a nossa mente com o capacete da salvação. E Paulo agora, ele vem nos trazer, irmão, quando ele nos traz cinto, couraça da justiça, ele nos traz os calçados, a fé como escudo, e nos traz o capacete, ele agora vem nos trazer uma arma que tem então nós falamos de defesa. Agora ele vai nos trazer uma arma que tanto faz efeito para defesa e ataque, que é a espada do Espírito. E quem é essa espada do Espírito? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a única arma que podemos usar como defesa e como ataque. Por quê? Porque ela é a Palavra de Deus, ela mostra-nos tudo o que Cristo quer nos falar, e ela foi e é inspirada pelo Espírito Santo. E ela, como diz Isaías 55:11, ela não volta atrás vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Então, meus amados irmãos, essa espada, a palavra de Deus, ela age para o quê? Destruir o inimigo. O soldado de Cristo, ele precisa, irmão, ele precisa compreender que essa arma espiritual, que é a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Onde eu encontro isso? Hebreus 4:12. Então, meus amados irmãos, por isso a nossa preocupação em termos uma escola bíblica dominical, por isso nós temos a preocupação de lermos, nosso pastor, ele manda nós lermos livros, cartas. Para quê? Para que nós venhamos saber usar essa palavra com dignidade, para que nós possamos usá-la como defesa e também como ataque. Então isso nos traz o quê? Proteção, nos traz defesa. E podemos fazer o quê? O que Jesus fez. Ao ser tentado, Jesus poderia fazer N coisas ali, mas ele, como filho de Deus obediente, ele usou a palavra de Deus. Quando foi tentado, ele usou, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então essa lição, ela vem nos mostrar que a batalha espiritual, as armas do crente já nos foi dada. Para quê? Para nós venhamos aprender biblicamente a nos defender. E Paulo, dando continuidade, ele fala assim: orando em todo o tempo. Ou seja, dentro desse contexto de armadura, vocês têm outros subsídios, como a oração, o jejum, a vigilância, a prudência. Que às vezes a gente ora muito, mas não vigia. Às vezes a gente fala de oração, mas não ora com a intimidade que nós precisamos ter com o Senhor. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Nós não precisamos todo dia estarmos gritando para que o vizinho ouça as nossas orações.
Mateus fala que entra no teu quarto, fala ao teu pai em secreto que ele te ouvirá. Tem momentos que você não pode orar, mas você pode orar no Espírito, você e Deus. E o Espírito Santo vai te ajudar, porque a Bíblia diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas e ora conosco com gemidos inexprimíveis. Então Paulo, ele é muito sábio e dirigido pelo Espírito Santo, ele foca que nós precisamos orar sem cessar. Outros oraram seis vezes ao dia, 3 vezes aos dias. Ana orava o dia todo, ali em Lucas, um ancião de 84 anos, orava o dia todo, orava e jejuava. Ela não saía da casa do Senhor. Ou seja, por que isso, irmão? Vigilância. Precisamos ter uma vida de oração. Precisamos jejuar, porque também está incutida nessa armadura o jejum. Para quê? Para que nós possamos enfrentar. Jesus falou isso para os seus discípulos. A caixa de demônios que só sai com oração e jejum. Hoje em dia nós ouvimos muitas heresias. Não precisamos mais orar, não precisamos mais jejuar. É mesmo? O que você está buscando é aqui? Não. Nós estamos numa batalha espiritual. E essa batalha, para ser ganha, tem que haver jejum e oração. Bíblia Sagrada, não podemos esquecer. Sejamos crente beriano. Examine tudo que você ouve, para que você não caia, porque o inimigo também usa a palavra, mesmo que seja para envergonhar o Evangelho, ele usa. E nós, como servos de Deus, precisamos abrir a palavra de Deus e examinar tudo. Então, meus amados irmãos, estamos chegando ao final de um trimestre. Queremos agradecer a Deus, porque nos deu essa oportunidade de trazermos esse ensinamento diante dessa pandemia. Não deixamos de deixar a nossa escola dominical de funcionar, tanto de adultos, de jovens, de adolescentes e principalmente dos nossos pequeninos, a EBD infantil. Quero agradecer a Deus ao encerrarmos esse trimestre com uma lição maravilhosa. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade e queremos agradecer aos nossos irmãos, o nosso coordenador Breno, as nossas meninas, as professoras da EBD, que deram um show de dedicação aos nossos pequenos. Que Deus recompense a todos vocês, em nome de Jesus. Que vamos entrar agora no novo trimestre e não vamos deixar a palavra de Deus. Vamos colocar sempre em primeiro lugar a palavra de Deus, porque ela é a bússola e que nos rege e que nos guia às mansões celestiais. Que Deus abençoe a você e a sua casa. E procure uma igreja que ainda tenha uma escola bíblica dominical, para que nós possamos edificar a nossa fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.